Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Objeto de conhecimento, reações químicas e suas equações. E o detalhamento, reações inorgânicas. Então, agora vamos para a nossa aula. Olá! Olha aí, nós estamos aqui num laboratório, exatamente porque a aula de hoje será sobre reações inorgânicas. Então nós vamos falar aqui como ocorrem essas reações, né? Dar alguns exemplos. Então você vai ver o que pode acontecer em reações químicas, vai entender cada uma das espécies interagindo com a outra e o que é produzido. O que acontece? Se libera fumaça, se fica mais quente, se fica mais frio, tá? Nós vamos ver isso tudo direitinho. Mas como nós estamos falando de reações inorgânicas, é importante lembrar aqui quais são os produtos, né? Quais são as substâncias que nós vamos utilizar. Então, claro, antes da gente começar, é importante você entender que quando estamos em um laboratório, é muito importante você usar EPI. O que é EPI? É equipamento de proteção individual, tá? Ou seja, o jaleco, tá? Sapato fechado, calça jeans, óculos, tá? Então, todo o equipamento necessário aí para você estar fazendo esse experimento químico num laboratório, tá? Se é alguma coisa realmente simples, que você já faz reações em casa, por exemplo, quando você coloca o vinagre em algum composto, né? Estou colocando ali na salada, já é uma reação química. Você está usando água sanitária para lavar o banheiro, já é uma reação química. Então, tem várias reações químicas que você faz na sua casa e não sabia. Mas vamos aqui adiantar para falar sobre o que são funções inorgânicas. Dê uma olhada. Então, as funções inorgânicas são 4. Para você entender realmente quais são os tipos de reações, a gente precisa lembrar o que é um ácido, o que é um ácido, uma base, um sal e um óxido, que são as 4 funções inorgânicas. Então, quando a gente fala de uma função inorgânica, nós estamos falando dessas 4. E aí nós vamos relembrar o que é cada uma delas. Vamos começar pelos ácidos. Então, os ácidos são substâncias que elas, quando em solução aquosa, vão liberar o H+ em solução. Ou seja, você colocou limão, por exemplo, na água, ele vai liberar essa substância H+. Ah, mas eu não vejo essa dissociação, né, que a gente fala, né, ionização dos compostos. Eu não vejo ela acontecer, essa ionização de verdade. Mas ela acontece ali, tá? Quando o ácido cai em água. Então se separa. Tem um exemplo ali do ácido clorídrico, que separa o HCl, vai separar em H+ e Cl-. Então note que eu tenho as duas substâncias em água. Importante dizer o seguinte, antes elas estão juntas, HCl. Quando ela cai em água, ela vira H+, separado do Cl-, tá? Então, a água faz esse processo de quebra da substância, chamado processo de ionização. Ou seja, antes ele não ionizava, agora ele está ionizado, tá? Então, é um processo de ionização, que forma íons, como você pode ver aí. Então, importante lembrar que os ácidos sempre vão liberar H+. Nas reações posteriores, essa informação é muito importante você lembrar. Da mesma forma, nós temos a base. A base, e aí é importante dizer que tanto o ácido quanto a base, a teoria que nós estamos vendo aqui, que são substâncias que liberam OH- em solução, são de um cientista chamado Arrhenius. Arrhenius foi o que definiu essas duas definições que nós temos. Então, na base, em vez de liberar H+, libera aqui OH-, como você está vendo. Então, caiu uma substância em água, liberou OH-, nós temos aí a base. Então, um exemplo aí, o hidróxido de sódio, né, o NaOH, vai fazer o quê? Vai cair em solução e vai liberar Na+ e OH-.
Ah, mas professor, não é o mesmo do outro que tem um positivo e um negativo? É, ele vai liberar um positivo e negativo. Mas a diferença é que no anterior a gente tem uma ligação que ela é uma ligação covalente. Então ela passa por um processo chamado de ionização. Já aqui, o que a gente vai ter? Nós temos uma substância iônica. Essa substância iônica, nós vamos ter uma separação, ou seja, uma dissociação, porque ele já é um composto iônico. Claro, eu estou trazendo essas informações só para você relembrar essas informações, tá? Porque aqui nós estamos falando sobre uma aula sobre reações inorgânicas, tá? Então a base disso é o que nós estamos vendo. Outra função que nós podemos ver também é sal. Então, os sais, o que a gente vai ter? Quando a gente reage um ácido com uma base, eles vão se juntar e vai formar um sal e uma água. Então, importante dizer para você que isso aqui é uma reação química. Então, olha aqui do lado que nós temos substância formada pela reação entre ácido e base. Por quê? Quando a gente coloca o ácido em água, como você acabou de ver, nós temos o H que vai sair do ácido e nós temos o OH que vai sair da base. Quando eles saem, eles vão se juntar e vão formar a água. E aí sobra o Cl, que é o Cl-, e o Na+, que é positivo, né? Então, o negativo com positivo, eles se atraem, eles vão se juntar e vão formar ali um sal, tá? Então, esse processo é chamado de neutralização. Então, aí a gente já tem um exemplo de uma reação química. Mas tem uma outra função, dê uma olhada. Então, nós temos aí a função de óxido. Então, nós falamos de ácido, de base, de sal e agora de óxido, que é um composto binário, onde um dos compostos é o oxigênio. Ou seja, você sempre vai ter um elemento, seja ele qual for, menos o flúor, ligado ao oxigênio. Tá? Então, nós temos aí um exemplo de dióxido de carbono. E lembrando que esse dióxido de carbono ele pode ser, né, um exemplo de uma solução que é um óxido ácido, mas nós também temos um óxido básico. Então, dentro dos óxidos, nós também temos essas classificações. Então, é importante você lembrar disso. Mas, apresentado as quatro funções, que são as reações, quatro funções que são funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido, agora nós vamos ver algumas reações inorgânicas, e uma delas é com a professora Darlinda. Deem uma olhada. Hoje nós vamos realizar um experimento simples, a experiência do vulcão de bicarbonato de sódio e vinagre, que vai demonstrar uma reação química e seus efeitos visuais. Para realizá-lo, são necessários materiais básicos como bicarbonato de sódio, vinagre, corante alimentar e você, né, deve construir o seu próprio vulcão. E eu construí o meu vulcão aqui. E agora vamos observar a reação. A mistura de bicarbonato de sódio e o vinagre provoca uma reação exotérmica, liberando calor. As bolhas do gás carbônico criam a aparência de uma erupção vulcânica, sendo acompanhada de espuma que derrama pela encosta do vulcão. Olha aí que experimento maravilhoso. Talvez você já tenha feito esse experimento, mas é importante salientar algumas palavras. Por exemplo, você ouviu sobre exotérmica. Exotérmica é uma reação que libera calor. Então, à medida que a reação está acontecendo, você sente um calor passando por ali.
Da mesma forma, você já deve ter feito uma reação química e nem prestou atenção. Mas quando nós bebemos uma bebida alcoólica, geralmente a gente consegue ver mais com alguma que tem um teor de álcool mais alto, a gente sente um calorzinho descendo pela garganta. Isso nada mais é do que o álcool reagindo com a água, produzindo uma reação que libera calor, ou seja, exotérmica. Então, isso também é uma reação. Então, nós vamos ver mais a fundo qual foi a reação que você viu ali. Então, dê uma olhada. Então, nós temos aí a reação que aconteceu, foi uma reação de ácido-base, onde foi usado bicarbonato de sódio e o vinagre. E aí, esses reagentes, que é a parte que vai reagir, formam os produtos. Então, dê uma olhada. Nós temos aí os produtos formados, é o acetato de sódio, tá? A água e o gás carbônico, que é as bolhas que fizeram ali com que o detergente, né, formasse. Então, ele sai como um gás, enche aquelas bolhas e ele acaba levando o líquido para cima e derramando ali na borda. Então, a equação química que nós temos aí é esta aí. Ó. Do lado esquerdo, antes da seta, nós temos os reagentes. Do lado direito, os produtos. Então, esse vai reagir com esse e vai produzir este, tá? E aí, nós teremos a liberação aqui de água e CO2, que aqui neste caso é gás. Então, ele vai sair ali levando a substância. Mas, vamos lá, que nós temos mais um experimento para você ver. E esse experimento é comigo mesmo. Dê uma olhada. É um experimento onde nós vamos fazer uma explosão. Olha aí. Olá, meus queridos. Professor Paulo Torres aqui de Química. E hoje eu vim trazer um experimento para vocês. Os itens que nós temos aqui é água. Então, nessa garrafa tem água. Nós temos aqui soda cáustica, que você pode estar encontrando no mercado. Nós temos aqui também um isqueiro, um balão e alumínio. O que nós vamos mostrar aqui com esse experimento? Nós vamos mostrar duas reações químicas. Nós vamos estar colocando dentro da água a soda cáustica e logo em seguida o alumínio, que vai fazer uma reação química. Essa reação química vai liberar um gás e esse gás vai ser armazenado no balão, que é a segunda reação química, onde nós vamos explodir esse balão. Então, fica aqui com a gente que daqui a pouco nós vamos ver essa reação acontecendo. Agora nós vamos para a segunda parte, então preste atenção que eu já coloquei aqui a soda cáustica. Vocês, claro, não vão conseguir sentir daí, mas quando a soda cáustica cai na água, ela fica mais quente. Se tiver alguma substância orgânica aqui, vai acabar entrar em decomposição. Por isso que a soda cáustica é usada para desentupir, tá? Qualquer coisa que você for utilizar. Pode ser pia, pode ser vaso, então é um ótimo desentupidor. Então agora nós vamos acrescentar o alumínio, que em reação vai liberar um gás e nós vamos estar armazenando dentro do balão. Então prestem atenção, vou colocar aqui na frente. Notem que a reação já começou a acontecer, o balão começou a encher. Então o que está acontecendo aqui é uma reação química que vai liberar o gás hidrogênio. O gás hidrogênio está sendo armazenado dentro desse balão. Ele vai começar a encher. Então aqui dentro desse balão nós temos o gás hidrogênio. E note que a reação ela continua a acontecer. E por ela ser uma reação muito exotérmica, ela libera muito calor. Dê uma olhada que a garrafa está até se distorcendo perante a quantidade de calor que está sendo liberada aqui, ó. Então, além dessa reação liberar gás, ela também libera muito calor. E agora nós vamos para a nossa terceira parte, que nós vamos estar explodindo esse balão. Agora que nós já armazenamos o hidrogênio dentro do balão, o que nós iremos fazer é a terceira parte do experimento. Eu vou botar fogo aqui no balão e note o seguinte, quando o hidrogênio entra em contato com o oxigênio, nós teremos a produção de água.
Então, normalmente, quando a gente queima alguma coisa ou há alguma explosão, sai fumaça. Porém, aqui, como é hidrogênio reagindo com oxigênio, ele vai produzir água e não fumaça. Então, claro, vocês não vão conseguir ver, mas se fizer esse experimento em casa, vocês vão notar que no balão tem algumas gotículas de água. Então, dê uma olhada. Conseguiram ver que não saiu fumaça? E é exatamente assim que a gente tem uma reação química. Vocês viram a primeira reação com a produção de hidrogênio e agora a segunda reação com a produção de água, tá bom? Muito obrigado pela presença e até a próxima. Ei, calma, calma. Não vai sair comprando as coisas já para fazer na tua casa. Não esquece que a soda cáustica é perigosa. Então toma cuidado, tá? Mas é um experimento que realmente você consegue fazer em casa tranquilamente, tá? E fazer essa mini bomba, né, que eu posso colocar ali, que você pode estar fazendo. Mas lembra que eu falei no início da aula, tome cuidado, tá? E aí, claro, essa experiência, como eu falei para vocês, ela é exotérmica, libera calor, mas ela precisa ser entendida de forma mais aprimorada, tá? Então, dê uma olhada aí na reação, olha aí, ó. Então, nós temos que a reação de alumínio com soda cáustica, tá? Então, essa reação foi o que vocês acabaram de ver. Ela vai ser um tipo de deslocamento e liberação de gás. E essa reação vai usar o alumínio e a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, o NaOH. Então, nós temos aqui uma base que vai reagir com um metal, tá? Essa reação química vai fazer o quê? Vai produzir o aluminato de sódio, tá? Que isso é um sal, e vai liberar o gás hidrogênio. Então, note aqui que o alumínio está aqui, né? A base está aqui, e a água, que é onde acontece o meio, também está aqui. Então, essa reação vai produzir este cara, tá? E vai produzir o gás hidrogênio, que foi o que vocês viram ali. Então, esse gás hidrogênio é liberado e foi armazenado dentro de um balão, tá? Foi armazenado ali dentro de um balão e esse balão foi estourado. Quando esse hidrogênio, tá, é estourado, ele está fazendo o quê? Ele está reagindo com oxigênio, tá? Toda queima, tudo que pega fogo está reagindo com oxigênio, tá? Então, aqui, a produção, né, vai formar água. Então, esse é o objetivo dessa reação. Então, note, fizemos uma reação, né, ali no vídeo. E nessa primeira reação foi produzido o H2 como gás. Na segunda reação, quando eu queimo, em determinados lugares você pode ver a queima a algum símbolo, tá? Então, quando há a queima, nós temos aí a produção da água. Então, nós temos aqui só organizando as informações, né? Nós teremos isso aqui, tá? Que isso aqui, o que eu estou fazendo é balanceamento, tá? Então, eu preciso de 2 moléculas de H2 para reagir com uma molécula de oxigênio para produzir 2 moléculas de água, tá? Então, é muito importante você entender isso, que toda reação ela tem um início e tem um fim, tem um reagente e tem um produto, tá? Então, só continuando, nós temos aí outras reações do dia a dia de vocês. Um exemplo é o hidróxido de sódio em sabão, tá? Então, você consegue fazer sabão artesanal, que é uma prática comum, né, em comunidades do interior do Amazonas, e pode utilizar o hidróxido de sódio para fazer um processo que é chamado de saponificação de óleos. Esse óleo, tá, ele tem que ser usado e filtrado. Aí você vai misturar esse óleo com o hidróxido de sódio para fazer o sabão, tá?
Aí você coloca ali uma essência e armazena, deixa descansar durante 24 horas e vai ter ali um sabão que vai poder estar utilizando. Ah, professor, é sabão em barra? Sim, é sabão em barra. Dependendo da forma que você está fazendo, o quanto mais aprimorado você pode fazer sabonete, dependendo da situação, né, e dos produtos que você está utilizando, você pode fazer outras substâncias, mas ele vai formar sabão, tá? Outra coisa que nós temos também no interior do Amazonas, né, em outros lugares, é o medicamento como leite de magnésio, né, contém hidróxido de magnésio. Então lembre que isso aqui é uma função chamada base, tá? Aqui é usado para aliviar a acidez estomacal. Então é importante, olha aí como a química está ao teu redor. Outro exemplo também, amplamente utilizado na conservação de peixes, como pirarucu, tambaqui, uma prática sustentável que ajuda na subsistência das comunidades, é fazer o quê? Colocar cloreto de sódio, ou seja, sal. O sal vai tirar toda a água, o que vai ajudar a conservar aquele alimento, tá? Então é importante você entender a necessidade disso aqui. Outro exemplo que a gente pode ter também é o nitrato de amônio, que é uma das substâncias que vai estar ali sendo utilizado como fertilizante no solo. Então é utilizado em várias plantações da região amazônica, melhorando a produtividade das culturas locais, porque o nosso solo, ele não é bom, tá? Por que ele não é bom? Porque ele carece de nutrientes, por isso que a gente tem que utilizar o NPK, ou seja, colocar nitrogênio através da amônia, colocar fósforo no solo e colocar potássio no solo. Então nós precisamos dessas 3 substâncias aí no solo, tá? Por isso que a gente utiliza o NPK. Além de utilizar o NPK, é importante dizer que o nosso solo, ele é um solo ácido. Então lembra que nós falamos das 4 funções inorgânicas. Nós falamos do ácido, da base, do sal e do óxido. Então é importante você saber identificar o que é um solo ácido. Mas para você saber identificar o que é um solo ácido, você precisa saber o que é pH. Então vamos falar aqui o que é pH. Então, como é que eu vou diferenciar um ácido de uma base para eu entender que eles vão reagir, né? Você vai saber através do pH. O que é o pH? O pH é chamado de potencial hidrogênio iônico, tá? Calma, professor, fala em português, vamos lá. pH, ele vai falar o seguinte, quando um ácido, como o HCl, cai em água, ele vai liberar o quê? H+, mais Cl-. Se ele libera H+ em água, na água eu já tenho, né, H2O, que libera H+, mais OH-. Só que a quantidade de H+ e de OH, eles estão iguais, tá? É por isso que a água, ela não é ácida, ela não é básica, ela é neutra. Só que quanto mais eu coloco H+, quanto mais ácido eu coloco, mais ela vai ficando ácida. Ah, professor, então quer dizer que quanto mais base NaOH, que produz Na mais OH menos, quanto mais OH, mais básica? Exatamente, tá? Então, é importante você entender esta dinâmica, tá? Então, o pH, ele vai medir essa acidez ou a basicidade de uma solução numa escala de 0 a 14. Então, o pH, ele vai de 0 a 14. Valores abaixo de 7 são ácidos, 7 é neutro e acima de 7 são básicos. De uma forma mais clara e visível, nós temos aqui uma imagem. No meio que nós temos aqui, no meio, nós temos substâncias neutras. E como você pode ver aqui, nós temos a água. Próximo, aqui nós também temos o sangue e o leite. Para a direita,
de 7 para 14, nós temos basicidade maior, tá? Então, à medida que a gente vai indo para a direita, nós temos substâncias básicas. À medida que a gente vai para a esquerda, nós temos ácidas, né? Como o café, o tomate, aqui refrigerante, o limão, tá? Aqui é um ácido que está no nosso estômago e aqui é bateria, tá? Aqui do outro lado a gente tem ovo, né? Nós temos também substâncias no nosso corpo que vão ser básicas, tá? E assim por diante. Então é importante você entender que se eu for para a esquerda, eu tenho substâncias ácidas. Se eu for para a direita, eu tenho substâncias básicas. E nós estamos falando do pH, tá? Então o pH é o que é mais utilizado hoje, principalmente na agricultura, para tratar do solo e para que você tenha, né, ali uma plantação muito boa. Outra coisa que nós podemos falar aqui também é como eu vou identificar isso. Para eu identificar isso, eu preciso utilizar um negócio que a gente chama de indicador de pH. Isso aqui são substâncias que vão mudar de cor quando você utiliza ali em determinada situação. Então vamos dizer que você tem um frasco e nesse frasco você vai pingar fenolftaleína. Isso aqui é um reagente. Só que é um reagente que a gente chama reagente cromático. Ou seja, ele vai mudar de cor. Se nós tivermos um pH abaixo de 9,8, a substância fica incolor, ela não muda de cor. Mas, se ela for uma substância básica, ela vai virar vermelho, ela vai mudar de cor. Já se a gente utilizar o azuditimol, nessa faixa aqui, ó, ele é incolor. Nessa faixa aqui, ele é incolor. Só que, se for abaixo de 1,2, ele vai ser vermelho. Aqui nesse trecho ele vai ser amarelo. E aqui ele vai ser azul. Da mesma forma, o indicador universal, que é o mais usado frequentemente, ele vai dar uma faixa bem melhor para a gente identificar se ele é ácido, se ele é um pouco ácido, se ele é neutro, tá? Então, o indicador universal, geralmente, ele é uma plaquinha, onde você vai mergulhar na solução. Ele não é uma substância que a gente vai colocar. O azuditimol e fenolftaleína é a mesma coisa. O alaranjado, o vermelho de metilo, o azul de bromotimol também são substâncias que vão agir da mesma forma em determinado feixe, né? Nós temos aqui um espaço onde a substância vai estar incolor, mas aqui, né, onde a gente tem essa área do pH mais ácido, elas vão mudar de cor. E à medida que a gente aumenta, elas também vão mudar de cor. Então, dentre todos esses indicadores, dependendo da situação, você pode usar o mais barato ou o mais caro. Os mais baratos, eles têm essas faixas aqui, né? Essas faixas aqui que são mais abrangentes, mas o mais específico seria o indicador universal. Então, dependendo da situação que você for utilizar para identificar se é um ácido ou se é uma base, a partir da reação cromática que você acabou de ver, você tem que saber qual é o indicador que você vai estar utilizando. E cuidado, que quando você coloca ácidos e bases juntos, eles vão reagir e ele vai formar um sal, mas também pode formar aí um óxido, como vocês viram, que é o CO2 e a água sendo liberada, tá bom? Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Fique com Deus e até a próxima.